Nós falávamos no último episódio dessa questão das crianças, né, o ponto de vista, os contos infantis, e grifamos aqui os irmãos Grimm, né? Eu tenho uma pequenina provocação para o senhor. Pois não? Que é, eu vou fazer a provocação para quem pode rebater essa bola, né? Nós temos no conto Joãozinho e Maria vários elementos aí interessantes. Primeiro, a maldade explicitada da madrasta, né? O que não corresponde, em boa parte dos casos da experiência humana, não corresponde à verdade. Nós temos um pai, de certa forma, fraco, né? Ele não gosta da ideia e coisa e tal, mas ele se deixa levar, né? Aquela história de botar os 4 caixões, então prepara 4 caixões, porque ou botamos essas crianças para fora, né? Ou morreremos todos. Por outro lado, joga-se, ameniza-se a culpa, dizendo assim, olha, não, mas nós vamos colocar, vamos deixar o fogo. Deixa o fogo aceso na floresta, né? Porque elas sobreviverão, alguém, quem sabe, as encontrará, né? Quem sabe alguma alma generosa, solta pelas matas, acabe salvando essa criança. Ou seja, o senhor não leva até o fim a execução, né? Uhum. O senhor posterga, sine die, o senhor posterga aquilo e depois vai dormir pensando, quem sabe não morreram, né? Quem sabe não morreram, quem sabe a providência divina, né, os preservará e um dia retornarão aqui. E aí nós encerrávamos o episódio anterior, o senhor dizia que as crianças eram acordadas às vezes ou escutavam a conversa dos adultos a dizer que na base preparem não as malas ou os baús, né, e vamos embora para o Brasil. Mas onde é, sabe Deus, mas enfim, é longe daqui, né? E quando voltaremos, não sabemos. Será que não existe, pastor, enquanto o senhor falava, me veio essa questão, será que não existe, de certa forma, essa história do Joãozinho e Maria, cujos pais, de certa maneira, colocam os filhos para longe, no meio da floresta? O Brasil é uma floresta. Será que não é uma metáfora, um convite de uma metáfora perfeita? Quer dizer, os emigrantes são, de certa forma, um bando de Joãozinhos e Marias, que um Estado, de certa maneira, diz, olha, não vai dar, ou sim, essa turma vai embora, ou morreremos todos, né? E então nós vamos largar essa turma na floresta, mas vamos botar um foguinho para eles, vai organizado. Sim, sim. Veio o Schaeffer aqui, vai fazer tudo de forma bonitinha, mas... Sim. Será que não tem um pouco? Eu não esqueço que esses contos são anteriores à perspectiva de vinda para o Brasil. Mas ele não teria sido meio profético? Mas eu acho que a situação já no século XVIII é de emigração. Quer dizer, a terra não tem mais condições de carregar o pessoal, né? Então já no século XVIII há migrações para a Transilvânia, seria a atual Romênia, tá? Há migrações para a Rússia, de Catarina a Grande. O pessoal está saindo para as 13 colônias nos Estados Unidos. Os ingleses estão mandando o pessoal para a Austrália, né, para o Caribe, né? Então, a fome, ela sempre esteve presente. O que você faz com essa situação de fome? O que você faz com populações famintas? Ou rezar para o pessoal morrer, é crueldade, ou você vai dar um jeito desse pessoal ir para além-mar, né? E quando foi para além-mar, você se livrou do problema, né? Deus dá culpa, né? Que vai para bem longe. Dá culpa, né? E não tem interesse. Isso é interessante, no caso dos imigrantes que vêm para cá, a partir de quando que os governos alemães vão começar a se interessar pelos alemães que estão no Brasil meridional. Essa me dá um gancho de outra pergunta, mas eu queria fazer uma outra questão, um questionamento antes, que é o seguinte. O Malthus era pastor anglicano? Sim, sim. As previsões fatalistas dele, né, terríveis, que acabaram não se concretizando, o mundo... Pergunta que fica para o senhor é o seguinte, o Malthus da época, né, claro, tudo tem que ser constante na história. O Darwin também era pastor anglicano. O Darwin? O Darwin também. Charles Darwin. É uma grande injustiça, digamos assim, julgar os homens, os pósteres julgarem os seus ancestrais, sim, à luz do que se sabe hoje, né? É uma injustiça, no mínimo. Mas é uma injustiça. O que o Malthus está fazendo, diz, olha, temos que controlar a sexualidade, a turma não pode mais ter relações sexuais, né?
essa ratazana, né? Segura essa ratazana humana, né? Terminar com... Agora, essa restrição dos 26 anos, que o senhor mencionou no episódio anterior, de que até os 26, a princípio, para represar essa multiplicação humana, valia para todos ou só para os pobres? Isso em geral, essas leis valem em relação aos pobres. Né? E você tem que ver quais são os veículos de formação de opinião. É o púlpito, que vai ser usado pelo padre e pelo pastor. Né? Veja, na nossa infância, o pior pecado não era o roubo, você se apropriar dos bens, estavam todos ligados à área da sexualidade. Né? A relação sexual pré-matrimonial, você ser filho de mãe solteira, ou a gente falaria de mulher que tem produção independente, né? Então isso era bastardo, né? Isso era crime. Você tem ainda no início do século XIX mulheres sendo açoitadas no pelourinho da vila, porque estão grávidas de pai desconhecido. Claro que o pai era conhecido, mas o pai não era açoitado. Quem era açoitado era ela. Então, você tem toda essa questão. Então, você agora vai fazer no sermão dizer, olha, se o nenê nascer antes de 9 meses e vocês estiverem casados com grinalda, numa igreja, vocês terão que fazer confissão pública na frente de toda a comunidade reunida na missa ou no culto, e terão que pagar uma multa ainda de tantos e tantos reais. Então, isso são os esforços. Isso é com forma de controle de natalidade, aterrorizando populações. Aqui vai se dar o contrário. Você não precisa fazer controle de natalidade. Nenhum. O Brasil precisa de população e quer branquear a raça. Sim. Então, precisa de população branca. As meninas vão estar casando aos 15, 16, 17 anos. Vão ter 17, 18 filhos. Dos quais não se sabe quantos vão vingar. Aqui você tem novamente. Por que você precisa da criança? Porque é braço em potencial. Mas não conta no início, porque você não sabe se ela vai poder sobreviver. E desde pequena, ela vai estar inserida no processo produtivo da colônia. Vamos primar pelo excesso, né? Vamos pecar por excesso. Nós vamos cair para o outro lado. Sim. Agora, eu perguntava para o senhor na questão do Malthus, porque dizia eu que não se pode julgar à luz do que se sabe hoje. Sim. Mas no caso da época do Malthus, porque costuma-se ouvir que a tecnologia varreu o pessimismo do Malthus, né? Mas naquela época em particular, as previsões do Malthus foram aceitas e, portanto, bateu aquela onda de terror, né? Porque a tecnologia era de fato insuficiente ou o modelo fundiário era cruel? Eu diria ambos os dois. Você tem um sistema em que as pessoas são escravas. Quem está trabalhando a terra não é o livre, é o servo. O grosso. Lá no Brasil nós conhecemos a expressão negro grosso e colono grosso, porque é o africano escravo e o branco pequeno proprietário que está trabalhando a terra com as próprias mãos. Que era uma coisa que o nobre não faz. O nobre não pode. Não pode. Aquele livro do Jorge Caldeira fala que o Mauá teria humilhado Dom Pedro II. Não sei se isso tem toda essa extensão, mas quando ele pegou a pá para naquele novo empreendimento do Mauá, ele alcança a pá para o imperador e o imperador cava, né? Aquilo teria sido uma bofetada, né, de um homem Mauá, um órfão, um empresário, né? Um órfão muito bem sucedido, gaúcho aqui de Arroio Grande, né? E que vai e vence na vida. Sim. E coloca na mão do imperador uma pá. O imperador perde a dignidade. Então, aliás, um xingamento, se eu falar do xingamento do negro grosso, eu lembrava agora, enquanto o Henrique e eu víamos para cá, eu lembrava do xingamento que eu escutava na minha infância: vai plantar batata. Vai plantar batata? Isso é uma coisa
pavorosa, né? Sim. Coisa primeiro de alemão, que alemão gosta de batata, né? Vai plantar batata. Sim. E você é um nada porque você planta, né? Então você discrimina a pessoa pela profissão que ela tem. Sem dúvida. Né? Alemão, batata, come queijo com barata. Né? Tive que ouvir muitas vezes essa expressão, o alemão grosso. Porque no Vale do Caí, o alemão que existia lá, ele era grosso, porque ele fazia o mesmo serviço que o negro grosso fazia. Ele trabalhava a terra com as próprias mãos. Então, ele perdia a dignidade dele, ele perdia a liberdade. O grosso não é cidadão. Ele faz algo que não dignifica o ser humano. Então, esse negócio de que o trabalho dignifica o ser humano, a gente tem que perguntar que tipo de trabalho é que dignifica numa sociedade escravista. Então, isso era a situação do Brasil, uma sociedade de senhores e de escravos, e na Europa também você tem os senhores, lá não se fala em escravo, mas se está falando no servo. E agora, o controle da natalidade se procura fazer em cima dos servos, dos pobres. Né? Então, os sermões, por exemplo, dos padres e dos pastores, falam contra o novo vício que está entrando na Europa. O café. E tomar café é uma coisa muito cara. Então, café faz mal para a saúde, não tomem café. Tá? Então, para o pobre, não tomar café significava nunca tomar café, porque primeiro ele não tinha o dinheiro para comprar o café. E quando tomasse um cafezinho, né, era algo inaudito, uma experiência maravilhosa. É como a serva que vai comer, tem um filme dinamarquês muito bom, ela prepara a festa de Babette, em que a Babette, empregada, vai ter que deixar a casa porque a família nobre não tem mais dinheiro para pagar ela, e ela faz um jantar de despedida com as economias dela. Em que ela vai servir codornas. Poxa vida. Então, um petisco fora de série. Então, o sonho do pobre é café. Nós todos sonhamos coisa. Numa das coletâneas dos contos dos irmãos Grimm, né, do qual nós falávamos no programa anterior, eles colocam como prefácio uma cena linda de um menino que numa noite de inverno tem que sair com o seu trenó e procurar lenha para aquecer a família. E ele, cansado, resolve descansar antes de voltar com o seu trenó. E se senta na neve e começa a cavar e de repente encontra uma pequena chave dourada, que a essa chave deve corresponder uma caixinha. E ele continua cavando e encontra a pequena caixinha. E então ele procura um lugar, um orifício onde essa pequena chave possa entrar. E finalmente ele o encontra. Coloca a chave, dá meia volta e a caixinha abre. E agora a gente tem que esperar para ver o que essa caixinha contém. E essa caixinha contém sonhos. O sonho de uma casa feita de pão, bolacha e açúcar confeiteiro. Como a coisa converge, né? Uma terra onde a gente possa encontrar pérolas, ouro. Eu gostaria de citar, pastor, aqui uma frase muito poética de sua lavra, né? O senhor coloca aqui no meio do livro, o senhor diz assim, falando da Páscoa, né? No ninho da Páscoa esconde-se todo o clamor da miséria da população da modernidade alemã. Que coisa poética o senhor coloca nisso, e esse sonho do alimento, o alimento passa a ser um sonho, né? E hoje o pobre não consegue mais ter ninho de Páscoa, pois é. Aliás, porque o mercado determina o que tem que ter dentro do ninho de Páscoa. Essa questão do controle de natalidade, que como se vê é uma coisa antiga, né? Surpreendentemente antiga, às vezes as pessoas diziam isso, há 20 anos atrás, as pessoas falavam, mas é preciso que as famílias pobres tenham a quantidade de filhos que podem ter. Eu traduzia isso por nenhum, né? A grande maioria da população de então, e isso não foge muito da nossa realidade de hoje, se levarmos isso ao pé da letra, de um Estado, não é o nosso tema, mas de um Estado que não provê educação de qualidade, nem saúde, nem isso, nem aquilo, para ter um só filho e prover tudo isso, é preciso ter uma vida de mais abastada, né? O que retiraria dos mais pobres o direito de certa forma,
quando se vê essas manifestações assim muito radicais, de certa forma me parece que a solução simplista continua a mesma, né, pastor? Você não tem que ter filho, né? Depende das formas como fomos educados também. O pobre não pode ter filho. Você tem que distribuir os anticoncepcionais entre as populações de periferia, né? Essas políticas, onde é que nós vamos distribuir os preservativos? Sim. Nas periferias. Sim. Os aidéticos são as pessoas da periferia, né? E nós esquecemos que também na classe alta o AIDS está presente, né? Por causa dos narcóticos que estão sendo distribuídos, injetados, a promiscuidade que ela também não é tema presente. aqui, mas é não interessante mas você começa a fazer ilações. Né? Até porque a história nos ajuda. Sim, né? sim. Aliás, o senhor mencionou no episódio anterior, e agora eu vou pegar o gancho e de jogar a bola de novo para o senhor dizia, quando é que os alemães passam novamente a se preocupar conosco, quer dizer, conosco os imigrantes aqui. Mas onde é que estão aqueles que saíram daqui? Né? Sim. Isso suscita 2, 3 perguntas e vou deixar a seu talante. Né? Primeiro, como é encarado hoje, o senhor que teve a oportunidade de morar muitos anos na Alemanha, né? O senhor se sentiu bem-vindo, né? Sem gerar questões diplomáticas aqui, né? Não vamos gerar aqui Mas como é hoje imigrante, ou ele é um cidadão de segunda classe para o alemão de lá? Né? E quando é que ele volta a se preocupar? Se os interesses são de mercado, começa a olhar para a gente aqui e diz, não, mas para lá tem uma turma para quem eu posso vender cultura, né? Eu posso vender coisas que eu produzo aqui, eu posso ampliar meu mercado. Como é que funciona isso? Eu fui estudar na Europa em 1972 e retornei em 1975 sem, nesse meio desses 4 anos, ter retornado ao Brasil. Lá me perguntaram, como eu falava fluentemente o alemão, só o R era mais forte, mais corrido, se eu vinha da Prússia Oriental ou se eu por acaso tinha nascido na Romênia. Né? Mas no mais me perguntaram se eu não queria fixar a residência em definitivo na Alemanha. Eu disse não, mas por quê? Não, porque eu seria aqui um Randseiter, um ser que vive à margem da sociedade, um marginal. Porque eu me criei numa cultura diferente, já pelos hábitos alimentares, a forma de viver, de eu não ser mais tão duro na forma do tratamento com outras pessoas. Eu venho descendo de pessoas que experimentaram os ares da liberdade. Então, os seus costumes também eram diferentes. Então, essa seria uma questão. E você tem sempre, em qualquer sociedade, os estabelecidos e os excluídos. Né? Você tem sempre aquele que é o adventício, o estrangeiro. Né? Meu avô foi estrangeiro em Montenegro, meu pai era cidadão e eu tive a possibilidade de herdar isso. Mesmo que às vezes se veja, esse é o estrangeiro, é o cara que sabe mais, ele não é dos nossos. Sim. Ele é alguém que vem de fora. Eu me lembro a crise que significou para a pequena Montenegro de então a instalação do polo petroquímico em Triunfo, quando veio muita gente de fora. Sim. E esse pessoal que veio de fora destruiu a nossa sociedade. Né? Não havia mais infraestrutura na cidade, né? Rede de esgoto, não havia água, não havia luz, então as doenças aumentaram, insalubridade, coisas assim. Então, mas a culpa não era da falta de infraestrutura da cidade, que esperava agora grandes benefícios vindos do polo petroquímico, né? Mas a culpa era da população que tinha vindo para a cidade de Montenegro em busca de emprego. No século XIX, a Europa expulsa os excedentes populacionais e fica feliz que esse pessoal foi embora. Sim. O estado de Mecklenburg, em troca, vai até reconhecer a independência do Brasil. É a contrapartida moeda de troca, política. Né? Agora, a partir da década de 1860, 40 anos depois, começa a acontecer uma coisa interessante, que os embaixadores
os ministros plenipotenciários, como se chamava na época, da Suíça, da Alemanha, da França, começam a visitar o Brasil meridional e descobrem aqui florescentes colônias que estão com um bom excedente de produção, que estão fazendo com que Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande se desenvolvam muito bem, porque estão recebendo os excedentes da produção das colônias que se estabeleceram ao longo dos rios e podem importar da Europa produtos que reexportam para as colônias. Que, em resumo, há dinheiro nessas colônias. E então agora vem a pergunta, nós podemos exportar para eles também os nossos produtos, né? Então, o que vai se exportar? Aquilo que não se produz no Brasil. Navalha de Zolingen, facas, quer dizer, faqueiros inteiros. Até hoje, o pessoal, até em São Paulo é comum o pessoal falar de Solingen. Solingen, eles falam Zolingen, né? Solingen. Eu tenho uma tesoura de Solingen. De Solingen, né? O barbeiro, a cabeleireira que se preza tem uma tesoura de Solingen. Isso era o mesmo, né? Ou então a máquina de moer carne, de fazer linguiça que vinha da Europa, né? Sim. Agora, essas pessoas se tornaram interessantes. Sim. Nós vamos retomar esse tema no próximo episódio e é um bom ponto de partida realmente para a gente. Acho que é importante porque isso nos remete a uma situação mesmo moderna, né? Nós estamos vivendo isso, nunca deixamos de viver, então 1860 é um marco e a gente retoma isso no próximo episódio.